Hoje eu quero falar de Nelson Rodrigues, só que enquanto filósofo. E eu sei que isso parece uma provocação um tanto quanto fácil, dessas que soam bonitas e não se comprometem com nada. Eu não estou aqui usando a palavra filósofo como um elogio cultural, nem como uma fantasia acadêmica. Eu quero propor uma pergunta que não parece filosófica, mas é: por que a gente precisa tanto de uma moldura? Aqui é a moldura da família, a moldura do pudor, a moldura da honra, a moldura da boa educação. Moldura é aquela borda que faz a gente acreditar que a foto é a realidade. O teatro de Nelson Rodrigues, quando funciona, faz o oposto do que a moldura promete. Ele não deixa a imagem quieta, a imagem escorre. E é aqui que para mim começa a ligação com a filosofia. Não com filosofia como uma disciplina escolar, mas com filosofia como um hábito de pensamento. A capacidade de olhar para aquilo que parece normal e perguntar: normal para quem? A custo de quê? Sustentado por qual falsidade? Financiado por qual silêncio? Você percebe que Nelson não é um tema escandaloso, mas instrumento de leitura do humano? Então você já entrou na experiência filosófica que eu estou propondo aqui. Filosofia não é decorar sistemas de pensamento, é adquirir um tipo de olhar, né, um tipo de olhar corajoso. Uma coragem para olhar para o álbum e perguntar: quem está sendo protegido por essa foto? É uma coragem de olhar para a própria memória e perguntar: aconteceu assim mesmo ou foi assim que eu escolhi lembrar? É por isso que eu te convido a se inscrever no Linhagens 2026. O Linhagens é o meu clube do livro. Ele é a continuidade desse trabalho de aprender a ler os autores como forma de aprender a ler a si mesmo, né, sem transformar tudo em slogan, sem transformar tudo em sentença, sem pressa de concluir. O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Entra. A gente mantém viva essa conversa, que é sempre maior do que um vídeo. As inscrições estão abertas nesta semana. Talvez, se você não aproveitar logo, as inscrições já terão fechado. Então vai lá, clica no link e eu te encontro lá. No caso de Nelson Rodrigues, vida e obra se contaminam. E isso acontece o tempo inteiro. Então, o Nelson Rodrigues nasce em 1912, no Recife, mas cresce no Rio de Janeiro, mais especificamente na Zona Norte, na Tijuca, Vila Isabel, nesse território que ele próprio muitas vezes transformaria num laboratório da alma brasileira, como muitos dizem. Ele nunca escreveu sobre palácios, nunca escreveu sobre heróis históricos. Ele escreveu sobre salas apertadas, famílias sufocadas, vizinhos atentos demais e uma moral que vigia enquanto apodrece. O pai, Mário Rodrigues, era jornalista e o jornalismo não era só um detalhe, era o ar que se respirava. Ainda adolescente, Nelson começa a trabalhar como um repórter policial aos 13 anos de idade. Sim, isso importa porque é ali que ele vê cedo demais aquilo que a sociedade finge não ver. É violência gratuita, crueldade banal, hipocrisia institucionalizada. E, e ele mesmo diria depois, mais tarde, que o ser humano é capaz de qualquer coisa, inclusive de uma boa ação. Quando ele entra para o teatro, ele já é adulto. Ele não entra assim como um artista que quer inovar a linguagem. Ele entra como quem já viu coisa demais por aí, sabe? A sua primeira peça, A Mulher Sem Pecado, passa quase despercebida. Mas em 1940, por ali, por volta ali dos 31 anos, ele escreve Vestido de Noiva. E essa montagem foi dirigida por um polonês, o Ziembinski, muda o patamar do teatro brasileiro. A partir dali, ele passa a existir com algum consenso, assim, um antes e um depois, sabe? Depois daquele momento. Tem um Nelson antes e tem um Nelson depois. Ao mesmo tempo, começa uma fama um tanto quanto incômoda. O Nelson vira um cronista diário. Ele escreve a vida como ela é. Fala de sexo, adultério, desejo feminino, ressentimento, traição. Ele é chamado de pornográfico, reacionário, tarado, moralista, imoral. Às vezes tudo ao mesmo tempo. E aqui está o ponto decisivo. Todas essas leituras erram no alvo, porque o Nelson não está interessado em excitar nem escandalizar por prazer. Ele está mais interessado em descrever o funcionamento moral de pessoas comuns
do que qualquer outra coisa. Isso sempre soa escandaloso para quem prefere só slogans. É aqui que ele começa a se aproximar, sem jamais citar de forma direta, a tradição filosófica dos moralistas. Vamos entender o que são os moralistas. Quando eu falo em moralistas, eu não estou falando de gente que dá lição de moral. Eu estou falando de um movimento intelectual que surge com força entre os séculos XVI e XVII, sobretudo na França, mas que tem raízes mais antigas. Os moralistas não constroem sistemas metafísicos. Eles observam o comportamento humano e eles não perguntam o que é o bem. Eles perguntam por que as pessoas dizem que fazem o bem. Michel de Montaigne, La Rochefoucauld, Pascal, La Bruyère, cada um à sua maneira, tratam a moral como um fenômeno psicológico e social e não como um conjunto de mandamentos. Eles desconfiam da virtude quando ela parece muito arrumada, eles desconfiam das boas intenções quando elas precisam ser anunciadas e, sobretudo, eles desconfiam da coerência que o sujeito atribui a si mesmo. Esse sujeito, quando olha para o próprio passado e fala, eu sou ilibado. O Nelson entra exatamente aí, só que em vez de escrever ensaios ou máximas, o que os moralistas escreviam, ele escreve peças de teatro, crônicas, romances. Ele transforma, no caso das peças, o palco num ensaio moral encarnado. Com essa chave de leitura dá para entender melhor cada obra. E eu escolhi 3 tragédias. Vamos tratar aqui de Vestido de Noiva, Bonitinha Mas Ordinária e Álbum de Família. O enredo de Vestido de Noiva, sem estragar a experiência. São 3 planos: uma mulher e a guerra de versões. Vestido de Noiva, de 1943, começa numa situação concreta e, ao mesmo tempo, corriqueira. Uma mulher, Alaide, sofre atropelamento e está numa mesa de cirurgia entre vida e morte. Só que enquanto o corpo está no plano da realidade, médicos, urgência, o mundo indiferente e funcional, a mente dela se abre em 2 outros planos: memória e alucinação. Esses 3 planos se alternam. Não é uma narrativa em linha reta. É como se fosse uma consciência tentando se organizar enquanto, ao mesmo tempo, está desabando. E no meio dessa consciência aparece uma figura que não é um personagem real no sentido comum. Aparece Madame Clessy. Madame Clessy é uma prostituta do começo do século XX, alguém que Alaide conheceu por recortes, diários, relatos. Uma curiosidade antiga que ganha corpo ali no seu delírio. Clessy vira uma espécie de guia, de espelho, de interlocutora, como se Alaide precisasse de um outro para poder olhar para si mesma. E aí, ao longo desses planos, vai se desenhando o núcleo de Alaide: o casamento, a rivalidade, o desejo, humilhação, disputa de imagem, aquilo que a gente chama de nossa vida mesmo acontecendo, né? Quando na verdade é um conjunto de versões concorrentes. Você não precisa ter lido para perceber o gesto. Nelson transforma o palco em mente, e ao fazer isso, ele introduz um problema filosófico central. Quem somos nós quando nossas memórias não são arquivos, mas uma montagem? Agora, qual moralista mora aqui? Pascal, porque Pascal tem uma obsessão com a distração, com o modo como o sujeito hoje foge de encarar o próprio vazio e inventa entretenimento, inventa narrativa, inventa justificativa. Em Vestido de Noiva, o que aparece é uma mente que não consegue simplesmente lembrar. Ela precisa justificar, e justificar é o jeito mais elegante de mentir para si mesmo, sem chamar de mentira. Entra aqui também La Rochefoucauld, porque a peça é um laboratório de amor próprio, no sentido moralista, não da autoajuda. Amor próprio ali não é um me amar, é a necessidade de preservar uma imagem interna de dignidade, de retidão, de inocência, e para isso a pessoa reescreve o seu próprio passado. A vaidade não é social, ela é mais íntima, ela é a vaidade diante do próprio espelho. E um terceiro vínculo, no subterrâneo, está ali o ceticismo moralista. A peça ensina, sem querer ensinar, que esse eu é menos uma essência e mais uma narrativa em disputa. Não é relativismo barato, é tragédia psicológica. Você depende dessas histórias para existir. Se elas caem, você também cai junto. Então aqui Nelson Rodrigues filosoficamente está dizendo o seguinte:
A moral é uma coisa, mas a moral íntima é outra. E a moral íntima é onde se decide o quanto a gente suporta saber sobre nós mesmos. Álbum de Família, escrita em 1945, se passa numa fazenda, numa casa isolada. A família parece, à primeira vista, uma família comum, no sentido em que famílias querem parecer comuns para não serem julgadas. Os personagens centrais são Jonas, o patriarca, Senhorinha, a esposa, os filhos e Tia Ruth. Orbitando desejos e ressentimentos, há um clima permanente de clausura. Não tem vizinhança, não tem rua, não tem mundo. O mundo é a própria casa. E Nelson instala um dispositivo bastante engenhoso, que é um narrador, um speaker, que comenta o que está acontecendo como se estivesse descrevendo um álbum de fotografias. Só que esse narrador descreve a família como se ela fosse a virtude pura, pudor, felicidade, religião, ordem. Ele fala como fala a opinião pública quando olha a foto de uma família. Só que o problema é que a cena contradiz a voz. Enquanto a voz diz virtude, a cena revela desejo, violência simbólica, tabu, humilhação e uma cadeia de relações proibidas que vai desmontando a ilusão de normalidade. O enredo se move em torno dessa contradição. O que a família vive e o que a família quer parecer viver. E conforme os conflitos se intensificam, a peça vai ficando mais sufocante. Não porque tem temas proibidos, mas porque ela mostra que o proibido não é exceção, ele é estrutura. Aqui, o moralista mais evidente é Matias Aires. Não porque Nelson tenha lido isso é secundário, mas porque o eixo é o mesmo. A vaidade como princípio organizador da vida social. Matias Aires trata a vaidade como algo que atravessa tudo, inclusive o que chamamos de virtude. Em Álbum de Família, o narrador é justamente essa vaidade institucional, a necessidade de manter a fachada intacta. E aqui eu faço uma ligação direta. O narrador é a vaidade falando em voz alta. Ele é a instância que diz nós somos isso, para abafar o nós não somos aquilo. A peça também conversa com La Rochefoucauld, virtude como máscara. A família precisa parecer santa, e o que acontece por trás da santidade é, na verdade, o que sustenta a própria santidade. Isso é moralismo no sentido mais cruel. Não é todo mundo que é ruim. É todo mundo precisa de uma história para continuar mantendo as aparências. E há ainda um precedente antigo que ajuda a ver a peça. Os cínicos, o Diógenes de Sinope e companhia, tinham uma técnica de desmoralização pública, expor esse teatro social. O Nelson faz isso com o álbum que ele pega de forma um pouco mais civilizada, né? Essa foto de família é pega e é transformada num dispositivo de desmascaramento social. A pergunta filosófica que sobra é a seguinte: a opinião pública protege quem? Protege a moral? Protege a manutenção da imagem, custe o que custar? De que vale a visão que os outros têm sobre nós? Bonitinha, mas Ordinária foi montada em 1962 e gira em torno de um homem chamado Edgar. Um sujeito de origem humilde, ligado ao mundo da elite por trabalho, por subalternidade, por proximidade. A trama começa quando um ricaço, que é o Dr. Werneck, por uma série de intermediários, oferece dinheiro para que Edgar aceite casar com Maria Cecília, que é justamente sua filha. O casamento não é amor, nota. O casamento é mais manutenção da própria imagem. A família precisa restaurar uma honra que já foi manchada. E aqui, Nelson faz questão de mostrar a sordidez desse mecanismo. Honra vira algo negociável com dinheiro. Paralelamente, existe Ritinha, é a vizinha por quem Edgar é apaixonado. Ela aparece como um modelo de recato, de virtude, de integridade quase religiosa. A moral em torno da peça, uma moral mais burguesa, adorava exibir esse tipo de modelo como troféu. Só que Nelson, fiel ao método que ele cria, né, ele faz o seguinte: por trás do recato sempre é mostrada outra vida. E essa outra vida não é uma revelação do pecado,
é a prova de que essa moral pública funciona só como vitrine. O enredo se desenrola com uma espiral em que dinheiro, desejo e imagem vão se amarrando. E a frase que circula obsessivamente é a seguinte: o mineiro só é solidário no câncer. Essa frase funciona como uma febre moral. E aqui o moralista central, você vai reconhecer, é novamente La Rochefoucauld, porque o tema é quase uma demonstração dramática das máximas dele. Virtude, decência, aqui tudo isso aparece como commodity. O que Nelson faz filosoficamente é mostrar que moral, quando é só uma espécie de verniz social, vira só um recurso para manter a reputação. E essa reputação é uma forma refinada de vaidade. Há aqui também Pascal. Só que um Pascal num outro registro. O modo como as pessoas se agarram à frase "o solidário no câncer", como se fosse uma explicação total do mundo, lembra o que Pascal chamaria de uma tentativa de preencher o abismo com um conceito próprio. A frase vira bengala metafísica, e bengala metafísica é perigosa porque impede o sujeito de sentir o peso real do que está fazendo. Agora dá para dizer com mais precisão em que sentido Nelson é filósofo e em que sentido ele é um filósofo moralista. Ele é um filósofo moralista porque ele desconfia da virtude quando ela vira pose. La Rochefoucauld é assim. Ele vê vaidade como um motor social, ainda que invisível. Matias Aires faz isso. Ele reconhece o auto-engano como uma técnica de sobrevivência. Pascal lembra isso. E como os cínicos, ele acredita que a sociedade precisa ser confrontada com o próprio teatro. Não por uma espécie de sadismo, mas assim, para manter o pensamento crítico em dia. Então eu vou fechar esse vídeo de um jeito simples. Você percebe que Nelson não é um tema escandaloso, mas instrumento de leitura do humano? Então você já entrou na experiência filosófica que eu estou propondo aqui. Filosofia não é decorar sistemas de pensamento, é adquirir um tipo de olhar, né? Um tipo de olhar corajoso. Uma coragem para olhar para o álbum e perguntar: quem está sendo protegido por essa foto? É uma coragem de olhar para a própria memória e perguntar: aconteceu assim mesmo ou foi assim que eu escolhi lembrar? É por isso que eu te convido a se inscrever no Linhagens 2026. O Linhagens é o meu clube do livro. Ele é a continuidade desse trabalho de aprender a ler os autores como forma de aprender a ler a si mesmo, né, sem transformar tudo em slogan, sem transformar tudo em sentença, sem pressa de concluir. O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Entra. A gente mantém viva essa conversa, que é sempre maior do que um vídeo. As inscrições estão abertas nesta semana. Talvez, se você não aproveitar logo, as inscrições já terão fechado. Então vai lá, clica no link e eu te encontro lá. Como sempre, fique com Sócrates. Até logo.